A paz do Senhor, queridos, uma ótima noite para vocês. Passando aqui para deixar um breve devocional. Na verdade, estava caminhando por esse texto em um dos meus devocionais, no texto de 2 Samuel, no capítulo de número 18, e esse texto me chamou muito a atenção. Falou demais comigo esse texto, por mais que já tenha passado por esse texto algumas vezes e até ministrado sobre esse texto, mas o Senhor vai trazendo algumas coisas novas ao nosso coração e vai tocando em alguns pontos da nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração. Não vou ler o texto aqui, depois você lê com calma na sua casa, mas no capítulo de número 18, retrata a história da morte de Absalão. Nós conhecemos esse texto, sabemos como foi que aconteceu. Em determinado momento, Absalão, em uma batalha ferrenha contra o seu pai, né, pelo reinado e tentando de todas as formas destruir Davi, em uma guerra ferrenha. E numa dessas batalhas, ele se encontra ali no campo de batalha e, né, a palavra do Senhor fala que ele com seu cavalo, com seu mulo, ele passa debaixo de um arbusto, e Absalão tinha um cabelo muito longo, comprido, e ele enrosca os seus cabelos naquele arbustos e ele fica pendurado naqueles arbustos. E aí quem encontra ele nesses arbustos é Joabe, que é um dos comandantes, né, generais do exército de Davi. Só que Davi falou, né, deu um recado bem claro para o seu exército, né, e para os seus comandantes e generais, que não era para atentar contra a vida de Absalão. Né? E ao contrário disso, o que aconteceu? Joabe foi lá, né, transpassou uma lança no coração no corpo de Absalão e depois mataram Absalão. E o texto fala que depois do acontecido, mensageiros foram até Davi para relatar o que tinha acontecido. E esses mensageiros chegando lá, a palavra do Senhor diz que contaram para ele o que havia acontecido e Davi, em um pranto de agonia, de angústia terrível, clamava pelo seu filho, Absalão, Absalão, né, e ele entrou numa profunda tristeza por causa da morte do seu filho. Para nós entendermos um pouco esse contexto, o contexto de tudo que aconteceu, nós precisamos voltar à nossa Bíblia, o capítulo de número 11 e para o capítulo de número 12, só para você entender o contexto de toda essa história. No capítulo de número 11, conhecemos a história onde Davi comete adultério com Betseba. E ele não ficou ali só no adultério, ele também colocou Urias, que era o seu marido, de frente, na frente da batalha, numa posição onde certamente ele morreria. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Urias morreu, né? E Davi ficou com Betseba, né? Se casou com Betseba. Foi gerado um filho, o filho morreu, nós sabemos toda a história, o filho morreu, né? E por causa desse pecado e por causa dessa transgressão, né, Deus envia o profeta Natã e traz a seguinte repreensão para Davi. Está no capítulo de número 12, e esse eu vou ler. 2 Samuel 12:10 diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Foi o que aconteceu com Absalão. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu levarei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto com isto, deste motivo, aqui blasfemam os inimigos do Senhor. Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Então aqui o desfecho desse texto é que Natã traz essa repreensão e essa palavra sobre a vida de Davi, que nunca se apartaria a espada sobre a sua casa. Ou seja, o mal estaria sempre presente
a destruição, a morte estaria sempre presente. Foi assim que aconteceu, porque Absalão matou o seu irmão Aminon por causa do incesto com a sua irmã, e logo depois, né, o próprio Absalão tramava a morte do seu pai. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso e aonde o Senhor tocou no meu coração de uma forma muito profunda. E eu fiquei refletindo muito sobre o pecado dentro da família e as consequências que isso gera dentro do nosso lar. Nós temos falado sobre família, temos ministrado sobre família, e quando eu li esse texto falou profundamente no meu coração. O que as nossas atitudes, né, os pecados que temos cometido dentro do nosso lar, e o que tem gerado, né, de maldição ou de consequências para dentro da nossa casa. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Queridos, porque às vezes nós tomamos decisões e atitudes dentro da nossa casa que vão refletir na vida dos nossos filhos. Querido, e isso irá refletir. Isso você pode ter certeza, irá refletir na vida da nossa posteridade. Aqui é um exemplo claro de que um pecado, uma transgressão, marcou uma família, assim como a de Davi, marcou uma família com uma consequência que muitas vezes Davi não estava preparado para passar sobre ela, passar por ela. E da mesma forma acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Muitas vezes as atitudes que tomamos, as decisões que tomamos, né, nós não medimos as consequências disso na nossa posteridade. Então, o recado que eu tenho para você nesta noite, querido, guarde o teu coração, guarde a sua casa e a sua família, porque as nossas decisões hoje marcarão o futuro da nossa geração. As nossas decisões hoje, os nossos posicionamentos hoje, preste atenção, pai e mãe, os nossos posicionamentos hoje marcarão a vida dos nossos filhos. E depois, lá na frente, não adianta olhar e falar, o Senhor não responde às minhas orações. São consequências de atitudes e de pecados que cometemos dentro da nossa casa. Queridos, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. A palavra do Senhor termina dizendo, o capítulo número 18 termina dizendo ali o clamor de Absalão, o clamor de Davi, né, o choro de Davi, né, pela morte do seu filho. E logo depois, né, no capítulo de número 19, Joabe repreende Davi e diz, Davi, acabou, o tempo de luto acabou. Como assim, não adianta chorar pelo leite derramado, seu filho já está morto. Bola para frente, vamos seguir aquilo que Deus tem para sua vida, porque as consequências já estão aí. Não temos como mudar isso. Queridos, e muitas vezes nós não estamos preparados como família para arcar com as consequências dos posicionamentos errados que estamos tendo dentro da nossa casa. Cuidado com o que o seu filho vê. Cuidado com o que o seu filho escuta. Cuidado com os posicionamentos dentro do seu lar, porque colheremos os resultados de tudo aquilo que nós estamos semeando no dia de hoje. Então, guarde essa meditação no teu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã no nosso culto da vitória, um tempo precioso, em nome de Jesus. Fique com Deus, queridos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.